Olá, minha diretoria, com o cenário não muito ideal. Cá estou em Trancoso, na Bahia, onde chove, não chove, etc, etc. Mas vou dar um jeito de fazer um videozinho aqui na área externa, aqui sem microfones, etc. Mas acho que dá para ouvir legal. Obviamente preciso falar do Diniz na seleção brasileira, que é o grande assunto. E dessa vez, ao invés de ontem eu ter feito um vídeo dizendo o que eu achava, eu esperei um pouco porque eu queria pensar no que eu tinha certeza do que eu achava. Porque é muito difícil, cara, você cravar uma opinião sobre uma situação tão incomum. Você cravar uma opinião assim do dia pra noite. Eu falei, puta, cara, eu vou esperar, deixa eu ouvir um pessoal, deixa eu ver o que a maioria vai justificar, não vai, o que o Fluminense vai falar, o que o Diniz vai falar, então deixa eu entender. E acho que entendi. E no meu entendimento, eu acho que existem algumas coisas que são exageros e outras coisas que são especialmente não notadas pelas pessoas na hora de se discutir. Eu teria contratado o Diniz por um ano? Não, não teria. Acho que o trabalho dele é muito diferente do Ancelotti. Eu teria esperado o Ancelotti um ano? Também não teria. Já que eu vou esperar o Ancelotti esse ano, eu preciso de um técnico interino. Eu teria chamado um treinador e não deixado o Ramon? Por quê? Essa, para mim, é a pergunta mais importante. Por quê? O Ramon tá ali. Ah, mas é que o Ramon não ganhou. Peraí, você tá deixando um tampão para receber ordem lá do pessoal do Ancelotti? Ou você vai deixar um cara para fazer um trabalho? Porque se você vai deixar um cara que nem o Diniz para fazer o trabalho dele, você vai prejudicar, né? Você vai interromper a carreira do Diniz lá no Fluminense. Obviamente, isso vai dar confusão em alguma hora. E aí ele vem na seleção implementar um trabalho dele, e aí depois chega um outro cara e o Diniz não dá continuidade. Aí você fala assim, então, Rica, mas aí quem não tinha que ter aceitado era o Diniz. Não concordo. Sabe por quê? Porque na cabeça do Diniz deve estar o seguinte: bom, eu vou ali, seleção ali. Se eu fizer um trabalhinho legal e ganhar 4, 5 joguinhos aqui no Brasil, dou uma goleada aqui, deixo o Neymar feliz ali, faço os jogadores gostarem de mim e tal. Fiz bem. Chegou o Ancelotti daqui um ano, eu volto aqui para o meu Fluminense, minha casinha, tô tranquilo aqui e tal, não sei o quê. Se o Diniz rodar, irmão, ou se se o Ancelotti rodar, ou se por um acaso o Ancelotti não vier, o técnico da seleção é o Diniz para a Copa do Mundo. Então o Diniz está dando uma cartada que é óbvio que qualquer um no lugar dele daria. Foda-se se o Fluminense vai. Meu irmão, foda-se. Não é o Fluminense, não. O Fluminense, São Paulo, Grêmio, qualquer clube. Foda-se. Eu posso ser técnico da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Foda-se, entendeu? Então a cartada do Diniz é absolutamente compreensível. É absolutamente fácil de entender o que o Diniz está fazendo quando o Diniz aceita. É muito injusto a gente cobrar aqui do Diniz, né? Falar assim, porra, o Diniz não deveria ter aceitado. Isso é muito injusto, porque, porra, o cara tá vendo uma Copa do Mundo na frente dele, irmão. Então é óbvio que o cara tá chegando perto de um ápice. Ele vai aceitar e vai tentar fazer o melhor que ele puder. Gosto da ideia dele dividir com o Fluminense? Eu não me importaria se isso fosse dito o seguinte, até o final do ano o Diniz vai ser o treinador da seleção e do Fluminense, e para não largar o Fluminense no meio do trabalho, ele vai seguir aqui e tal, vai levar os dois, para não dar uma prejudicada, e é isso, no final do ano ele assume como a seleção. Agora, para ser interino, aí, e separe, veja bem, eu estou separando o que pensa a CBF, o que pensa o Diniz, o que pensa o Fluminense. São coisas diferentes. Pode ser bom para a CBF, para o Diniz, e isso é uma merda para o Fluminense. Pode ser bom para o Fluminense, para o Diniz, isso é uma merda para a CBF. Pode ser, entendeu? Então separe bem o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que tem que ser, porque tem muita gente fazendo essa análise assim, tem que ser bom para todo mundo ou péssimo para todo mundo. Não tem. Para o Diniz não é ruim. Para o Fluminense é bem ruim. Para a imagem da CBF é bem perigoso. Para o Ancelotti é bem perigoso. Se o Ancelotti chegar e não tiver os mesmos resultados que o Diniz, ele está fudido, né? Então é uma série de situações que você coloca no mesmo pacotinho, que eles não são do mesmo pacotinho e que podem gerar um puta de um problema. Por quê? Porque fatalmente, mesmo não tendo jogos Libertadores e Copa do Brasil conflitantes com as datas FIFA neste ano, no ano que vem a gente não tem o calendário, o Diniz vai ter que tirar alguns jogadores dos rivais dele. Mas a data FIFA brasileiro para, caô. Tem jogo em cima da hora da ida e um dia depois da volta. Caô, vai faltar, vai desfalcar. Caralho, como é que o técnico do Fluminense, que tá lá em cima, desfalca os adversários? Isso vai gerar uma confusão do caralho. Mesmo que o Diniz não faça e não vai fazer, porque o Diniz não deve ser um cara mau caráter, não tem nenhum motivo para acreditar nisso. Ele vai convocar os que ele acha, tal, não sei o quê. Mas Diniz, é fundamental convocar tal jogador do Flamengo? Ele vai falar sim. Aí o cara fala assim, mas por que se ele tem um jogo decisivo quarta-feira que vem contra o Palmeiras? Não, porque é a sequência do trabalho. É que a sequência do trabalho não é tua, Diniz.
Você está aqui só de tampão. E agora eu vou para a pior parte. A pior parte, a mais humilhante para mim, é a seguinte. Um treinador top do Brasil, que hoje todos os clubes do Brasil se interessariam pelo trabalho dele, um dos treinadores mais importantes hoje do futebol brasileiro, na cabeça da CBF, ele serve para ser o tampão do técnico estrangeiro. O que você fala? Chega uma hora que acho que até eu mesmo não posso, mas chega uma hora que eu fico até constrangido de falar: pô, vocês vão parar de babar ovo para treinador estrangeiro, cara. Não é todo estrangeiro que é bom e não é todo brasileiro que é ruim. Eu canso de falar isso aqui, mas tem hora que até eu faço, porque pô, se a própria entidade máxima do futebol brasileiro considera um dos grandes nomes do Brasil um interino para um cara gringo, talvez as pessoas que pensem assim estão seguindo só a mesma lógica. Né? É só seguir a mesma lógica da CBF. Então a própria CBF entende que o curso dela é uma bosta, que o futebol brasileiro está 200 anos atrás do europeu. A própria CBF entende isso. Então a gente fica sem argumento, né? Porque se eles entendem dessa maneira, a gente não tem muito o que falar. Então eu acho que a CBF está assinando uma série de documentos, aí, uma série de alvarás que ela não deveria para o futuro do futebol brasileiro. Para mim, a parte mais humilhante disso todos é o Diniz, que é um treinador de alto nível do Brasil, esperar ser o interino do Ancelotti, né? Ou seja, ele não é nem o cara que vai comandar a seleção brasileira e nem o cara que vai fazer um teste na seleção brasileira. Não, você vai lá, mas você vai sair. Isso pra mim é muito louco. Enfim, perde o Fluminense. Vai dar confusão, tá? Podem ter absoluta certeza que vai dar confusão. Vão falar que toda a convocação que o Diniz fizer, e são só 3, se eu não me engano, até o final do ano, vão ser conflito de interesse, vão questionar os jogadores que ele tirou dos rivais, vão falar em esquema. Se ele convocar um jovem do Fluminense, vão falar que foi a mando do diretor tal pra ganhar dinheiro. Meu irmão, a vida do Diniz vai ser um inferno, porque ele escolheu assim. Eu, se fosse o Diniz, eu também teria aceitado a condição que ele está aceitando, porque por mais que seja caótico, é uma possibilidade que ele tem de dirigir uma Copa do Mundo. A única pergunta que eu vou fazer, e eu não preciso que ele me responda, porque ela é óbvia, é o seguinte: entre ser um grande treinador do Fluminense e dirigir a seleção brasileira na Copa do Mundo, todo mundo sabe que qualquer um preferiria. Então, será que o foco vai estar mais aqui ou vai estar mais lá? Onde é que o Diniz bota o foco sabendo que ele pode continuar no Fluminense, mas ele não vai continuar na seleção? Será que durante esse trabalho, se o Diniz estiver no meio do processo, falar assim: ó, Diniz, então, você está focado aí no Fluminense e tal, porque é isso que você tem, a seleção é só um tampão aqui. Então, tá, parece que o Ancelotti recebeu uma proposta do Chelsea no meio do caminho. E aí? Muda o foco? Como é que faz? É muito confuso, cara. A seleção brasileira tinha que ter anunciado hoje um técnico para hoje até a Copa de 2026. E que fosse o Diniz. Tá ok, não tem problema nenhum. Mas o rolo que este péssimo Edinaldo, que é o pior presidente que eu já vi na minha vida, dirigiu a seleção, dirigiu a CBF. E olha que eu já vi muito dirigente, mas nunca vi um cara tão enrolado, sem noção do que tá fazendo, né? Que leve a seleção tão a caralho. Mas a verdade é que no final das contas, irmão, se ele ganhar a Copa do Mundo, ele vai ter sido ótimo, como o Ricardo Teixeira, como todos os outros. E só depois de alguns anos a gente vai contestar as decisões. Mas boa sorte pro Diniz, pra nós, que nós vamos precisar.